Alô, comunidade! Alô, meus amores! Então, hoje vou partilhar contigo o workshop 5 formas de sentir prazer e leveza nas tuas relações profissionais. E eu estava aqui para fazer este workshop em formato Zoom, no formato mais aconchegante, digamos assim, mas não sei dizer exatamente porquê, mas senti que poderia partilhar aqui com a comunidade, mas ficar disponível só por 24 horas, ok? Portanto, se estás a ver isto e se depois, por acaso, sentires, olha, eu quero ver o resto, eu não consegui, só apanhei uma parte, manda-me mensagem, porque assim, com o teu e-mail, e portanto eu consigo enviar-te a gravação, ok? Mas é mesmo o intuito hoje de partilhar contigo porque que os relacionamentos são tão importantes para a tua felicidade pessoal e profissional. Eu gostava de saber aqui contigo se me estás a ouvir bem e também como é que tu te sentes relativamente aos teus relacionamentos profissionais. Tu sentes que esta é uma área realmente de expansão, que te dá acolhimento, que tu sentes bem com os teus colegas, com a chefia, se for caso disso, ou se calhar tu também podes ser uma líder, ou então se esta é uma área desafiante. E atenção, quando falamos aqui de relacionamentos, estamos a falar de diversas áreas. Estamos a falar, por exemplo, até de relacionamentos com clientes. Não é? E se tu tens um negócio, tu sabes que é fundamental lidar com pessoas. Portanto, todos os negócios são feitos com pessoas, para pessoas e, portanto, esta parte da conexão, de criar relação com o outro, é algo fundamental, ok? Eu diria-te que se calhar é o mais importante de tudo, a maneira que te relacionas, porque isso vai realmente ter aqui um impacto no trabalho em si, naquilo que tu entregas, não é? De estar ao serviço, e vai ter um impacto também até mesmo nas tuas vendas, não é? Em último caso, se tu estás a trabalhar, tu estás sempre a fazer alguma venda, não é? Mesmo que penses que se calhar eu não estou nesse departamento, se calhar aquilo que eu estou a fazer é outra coisa. Sim, mas o teu posto de trabalho está dependente de geração de negócio. E isso está dependente então das vendas, ok? Por isso, qualquer questão que tu aqui tenhas, partilha comigo, eu vou gostar muito, eu vou estar aqui de olho porque tenho aqui a parte do computador onde eu também estou a gravar para depois poder facultar. Espero que esteja a correr tudo bem a nível de tecnologia, mas vou estando aqui também a ver os teus comentários para poder dar este apoio, ok? Vale? Então, 5 formas de sentir prazer nas tuas relações e leveza também. E eu gostava de partilhar contigo um conceito que se calhar foi assim aquele mote que me fez estar a nível profissional e que me fez realmente de entrar por este lado, de o que é afinal ter um negócio, o que é de criar algo, o que é de estar ao serviço. E é uma frase que já chegou até mim de várias maneiras, já vou explicar-te um bocadinho qual é a minha história, para o caso de ainda não a conheceres. E a frase é uma frase de Nelson Mandela, que é: tudo é impossível até que seja feito. E eu adoro esta frase, porquê? Porque nós passamos muito tempo nas crenças limitantes, não é? De pensar, então, mas eu se calhar quero alguma coisa, mas eu não sou capaz de a fazer. Ou então, eu não acredito que a minha vida possa melhorar. Ou então, isto é difícil, não é? Muitas das vezes as minhas clientes partilham comigo: ok, mas não é fácil. E eu sei que não é fácil, ok? Eu sei que não é fácil. Eu falo aqui sobre felicidade, sabendo que um dos principais postos, não é? E o que é mais importante, se calhar, é falar da dor, é falar sobre, ok, para eu vivenciar a felicidade, o que é que eu preciso de trabalhar em mim, quais são os meus bloqueios e o que é que eu preciso de fazer para que eu consiga realmente vivenciar cada vez mais esse estado que é alterado também, não é? Portanto, nós não estamos sempre felizes, nós temos momentos de felicidade. Então, o que é que eu preciso de fazer para que cada vez mais essa seja uma realidade na minha vida? Sabendo que eu tenho que lidar com tudo o resto.
das fases, tenho que lidar com as minhas emoções e tudo mais. Mas, se me permitires, eu no final eu vou-te apresentar melhor o que é que eu faço, qual é o meu programa, e caso tu tenhas interesse também poderás ter em contacto aqui comigo e poderemos ver se isto faz sentido para ti ou não, ok? Mas gostava que ficasses com esta ideia. Tudo é impossível até que seja feito. Porque muitas das vezes nós temos esta questão, isto não é para mim, eu não consigo chegar àquele ponto. Mas te garanto, há uma maneira de fazer funcionar. O desafio é que a grande maioria de nós desiste. E isto, então, estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a falar de perseverança também. Bom? Então, o que é que tu vais aprender, sensivelmente assim, nestes 90 minutos, penso eu, que é, porque é que é mesmo importante tu teres relações de expansão, ter relações de qualidade na tua vida profissional, ok? Qual é o motivo? Porque é que nós estamos a falar sobre isto? E quais são os teus ganhos? Porque é que isto é realmente importante? Depois temos também a parte de consequências de tu estares inserida num local em que tenham maus relacionamentos, não é? E eu aqui deparei muito, mas será que eu digo isto? Será que é mesmo de maus? Mas aqui eu gostava de ter isto, não é? Se nós temos, por um lado, a vontade de dizer consequências de estar num bom relacionamento, então saber olhar para o outro lado também e perceber há maus relacionamentos, não é? Há relacionamentos desafiantes e quais são as consequências disto, tanto a nível profissional como a nível pessoal. E depois, então vou partilhar contigo as 5 formas de viveres relacionamentos leves e de prazer. No final, vou-te apresentar então e tenho aqui uma surpresa para ti, caso tu sintas e que fiques até ao final. Mas gostava de, primeiro, acima de tudo, quem é que sou eu? Quem é que sou eu, não é? Porquê que eu estou aqui? Então, eu gosto de me ver como uma cidadã do mundo. E sou essencialmente apaixonada pelo ser humano nas suas diversas culturas. Eu acho que isto foi algo que me trouxe, e desde a infância, que eu me lembro de questionar-me muito. Então, mas eu sou portuguesa, não é? Perceber o meu contexto. Então, mas eu penso, se calhar, as coisas de uma maneira. Isto tem muito a ver com o modo em que eu me relaciono, não é? Aquilo que chega até mim. E eu lembro-me de ser muito pequenina e já pensar sobre isto. E de pensar também que, então, mas se calhar há pessoas diferentes, há pessoas com outras culturas que parece que vivem emoções ligeiramente diferentes das minhas, ou que têm uma personalidade diferente da minha. E eu recordo-me sempre que eu adorava quando era garota, por exemplo, de ir à Espanha. Era assim mais perto, não é? De ir à Espanha e perceber, mas isto tem uma energia diferente, as pessoas são diferentes, as pessoas andam de maneira diferente, mostram uma confiança diferente. Então, que interessante como o sítio em que nós estamos inseridos realmente tem influência onde nós estamos, na maneira como nós encaramos a vida. E isto foi para mim, assim, uma grande mudança e uma maneira de percepcionar as coisas. Espera, se calhar não é só quem eu sou, a minha personalidade, olá, bem-vinda, tem a ver também com todo o contexto. E por que não então, se eu precisar um dia, por que não eu mudar de contexto? Isto para mim foi um pensamento que me trazia assim muita esperança, de pensar, então, mas se eu estiver numa situação que seja muito desafiante para mim, que eu não consiga lidar, eu tenho a oportunidade de começar no zero, no outro lado. Se for necessário, eu posso ir para o outro lado do mundo, vai-me custar, certamente, não é? Há todo um período de adaptação, mas eu tenho soluções. Então isto foi um pensamento que me veio desde muito cedo e eu acho que ajuda muito. Se calhar daí ser tão apaixonada por viagens e ter a oportunidade de vivenciar, mas atenção, as viagens que eu gosto de fazer são mesmo aquelas de ir aos locais, de falar com os locais e, portanto, de conhecer melhor a realidade, de saber como é que as pessoas são, como são, face ao contexto. Esse é o meu tipo de viagem, mesmo de mochila às costas e entrar na cultura e perceber quase como. Então, mas como é que seria esta Sandra se, em vez de uma semana em Cuba, vivesse cá? Como é que eu me iria comportar? Como é que seria o meu estilo? Quais seriam os meus medos? Quais seriam os meus sonhos? E no Brasil tive a oportunidade de perceber, opá, espera aí, se calhar, e eu sinto isto, não é? Quando eu vou para o Brasil, parece que é outra Sandra.
é uma Sandra muito mais leve, é uma Sandra que vai a sambar quase no meio da rua, portanto, isto tem influência. E há aqui oportunidades. Há oportunidades de então nós pensarmos, espera, nós podemos mudar. E é um bocadinho o convite que eu aqui também te faço hoje. Então, o que é que eu sou, não é? Portanto, isto vai ser hoje um desafio, um bocadinho com a minha tosse, mas, então, eu sou coautora do Sentir Mais Júnior, portanto, tenho um programa de gestão emocional para crianças, para jovens, porque sinto que tudo aquilo que nós fazemos enquanto adultos poderia ser muito mais facilitado se nós tivéssemos tido essa bagagem na infância. Então, dar ferramentas às crianças é uma coisa que realmente me dá assim muito prazer. Tenho também um podcast que é o Sim, é Feliz à segunda-feira e tu podes ir ao meu link e tens assim mais de 70 episódios para poder assistir. E tenho o programa, então, Encontra a Felicidade no Teu Trabalho. Porquê? Porque, enquanto psicóloga, aquilo que eu fui percebendo logo no início, na minha fase, assim, nos meus primeiros atendimentos, era que é necessário um investimento para fazer este trabalho. A saúde mental é realmente também uma área fundamental. E da mesma maneira que nós vamos ao ginásio, da mesma maneira que nós vamos ao médico, da mesma maneira que nós vamos, por exemplo, acabei de vir da acupuntura, medicina tradicional chinesa. Então, a mesma maneira que nós investimos no corpo, é importante e fundamental investirmos na nossa saúde mental. Porquê? Porque tudo aquilo que nós somos está dependente das nossas crenças, está dependente da maneira como nós encaramos a vida. Então, aquilo que eu fui sentindo foi, isto é importante, e é importante estar acessível a todas as pessoas e fazer este trabalho interno. E neste contexto, então, outra coisa que eu também fui-me apercebendo foi que logo nos primeiros atendimentos que eu fui fazendo e ter algumas vezes, algumas pessoas assim, atendimentos longos, e perceber que nesta questão, neste formato, digamos, de psicologia mais tradicional, não é? De ir semanalmente, pagar uma consulta, depois pagar outra, e às vezes com algumas desmarcações pelo meio, quando eu fui fazer contas, realmente, à primeira cliente que eu tive, eu pensei, uau, espera aí, eu acho que ela não teve noção do investimento que fez, e eu confesso que eu pensei, poderíamos ter tido melhores resultados se não houvesse aqui uma série de coisas, nomeadamente algumas marcações que depois desmarcava e de tudo mais. E então, aquilo que eu fui tendo a oportunidade, e já te vou explicar um bocadinho da minha história, mas de ter a oportunidade de começar depois a trabalhar como coach, e no qual eu comecei a atender pessoas por 4 meses, e eu sentia, espera, ao final do primeiro mês a pessoa já está com imensos resultados. Então foi uma vontade que eu tive, porque não criar algo único em que a pessoa então tenha a oportunidade de realmente estar inserida e de trabalhar, capacitar-se nesta área, não é, de saúde mental, nesta área de conhecer-se, autoconhecimento e ter melhores oportunidades. E sem dúvida que, enquanto adultos, aquilo que nós precisamos e onde nós estamos mais tempo, não é? É na vida profissional. Então daí, no final eu vou partilhar um bocadinho mais sobre o que é este programa, mas sinto que é realmente uma questão aqui de nós termos oportunidade também de trabalhar a nível de autodesenvolvimento. E o que é que acontece? Daí o propósito, não é, de hoje relacionamentos. Tem tudo ligado. Nós estamos connosco e nós estamos a falar de relacionamentos. Então, eu comecei a vida profissional aos 16 anos. Eu confesso que fui aquela pessoa teimosa em que senti com 16 anos, eu quero ter o meu dinheiro. Pronto, quero ter o meu dinheiro. Para mim é algo importante. Senti também que eu era muito tímida, mas mesmo daquelas adolescentes que é desafiante falar, é desafiante colocar opinião na sala de aula, é desafiante, quando as pessoas me abordavam, ficava muito tímida, ficava muito envergonhada. E então comecei e percebi-me, espera, porque é que eu não procuro uma maneira de eu ter que me relacionar melhor com os outros? E senti, porque não, juntar aqui o útil ao agradável, procurar algum trabalho. Eu sempre tive esta ideia e querer muito de ser independente. Independência para mim é um valor muito importante. Então, por que não eu realmente procurar algo que consiga conciliar, obviamente, com as minhas aulas, mas que eu possa trabalhar estas competências?
Então, efetivamente, aos 16 anos, peguei em mim, imprimi uma série de currículos, fui para o Colombo e não saí de lá sem um trabalho. Portanto, numa conhecida loja de roupa. E para mim foi uma experiência espetacular, porque aprendi muito. Aprendi a sair da zona de conforto, aprendi a falar com pessoas, aprendi a lidar com pessoas de todas as idades, não é? Portanto, eu tinha 16 anos, eu era a mais nova da equipa. Então, o ter que lidar, o ter que mexer, o ter que conhecer, não é? Também como vendo, como é que eu abordo esta pessoa, para mim trouxe muitas competências. Trouxe-me assim uma grande bagagem que eu costumo dizer que ainda hoje em dia é-me útil e vou-me lembrando de coisas que eu aprendi lá. Portanto, foi assim, para mim, a melhor aposta que eu pude ter feito. Mas, mais à frente, eu fui então, sou formada em Psicologia Educacional, como formação base, portanto como mestrado, mas tive a oportunidade, felizmente, de fazer o estágio da Ordem dos Psicólogos em clínica. E porquê que eu digo que felizmente? Porque eu sempre estive muito indecisa. Quer educação, quer clínica, quer educação, quer clínica, e tive o melhor dos dois mundos. Porquê? Porque não me limitei naquela altura. E então foi assim algo muito fantástico e realmente, olhando para trás, atualmente a minha experiência até é muito mais na vertente clínica do que propriamente na educação, embora para mim eu acredito muito, não é, que nós podemos mudar o mundo. Isto é um dos lemas ou das utopias, não é, que eu mais agarro, e nós podemos mudar as coisas efetivamente é pela educação, então para mim é um grande marco. Fui tirando também o coaching, porque senti a psicologia para mim é fundamental e eu não consigo separar o coaching da psicologia. E eu estou a entrar aqui um bocadinho em detalhe para depois, se calhar, perceberes melhor o que é que eu faço e o porquê desta metodologia, não é? Porque para mim o coaching é ótimo porque nós temos que ter uma direção, nós temos que saber o que é que nós queremos, não é? O que é que tu queres da tua vida, como é que tu queres. Se tu queres melhorar, e de certeza que tu estás aqui porque alguma coisa tu queres melhorar, não é? Estás a investir em ti neste tempo para aprenderes alguma coisa, então é importante que tu tenhas uma direção clara, não é? Para onde é que tu queres ir. Mas também a verdade é que a grande maioria de nós sabe para onde ir. Não é? Nós sabemos aquilo que nós queremos, nós podemos não acreditar, ok? Nós podemos ter muitos bloqueios e ficarmos confusos a pensar, mas eu não sei. Porquê? Porque é um mecanismo e é um bloqueio que a nossa mente cria de forma tão fantástica para, se eu não souber para onde eu vou, eu não tenho que sair da zona de conforto. Então eu posso me manter aqui. Mas isto é um bloqueio que, normalmente, eu trabalho com as minhas clientes. Mas a grande maioria nós sabemos, certo? Chegas ao ponto A, estás no ponto A, chegas ao ponto B, o que é que tu tens que fazer? Mas o que é que acontece? A grande maioria de nós também não coloca em prática. Porquê? Porque há bloqueios internos. Porque há aqui o nosso inconsciente que nos trama. Porque há aqui uma série de situações que nós nem sabemos porquê, não é? Nós reagimos, mas eu nem entendo porque é que eu não consigo fazer isto. Parece que é tão simples, mas eu tenho medo atroz. Então é importante, aqui vamos à parte da psicologia, aqui vamos às vezes até à parte do trauma, perceber o que é que está a acontecer, até a nível da ancestralidade, a nível de uma série de ferramentas que nós utilizamos para que aí sim seja possível chegares onde tu queres chegar. Depois da formação de coaching foi então a parte da pós-graduação. E eu tenho 2 pós-graduações e eu gosto muito de dizer isto. Porquê? Porque eu tenho em Psicologia Forense e em Psicologia Positiva. E se na altura, quando as tirei, eu fui sentindo muito, tinha esta sensação, não sei se tu tens, que é, então agora quero isto, mas depois quero aquilo e parece que isto não é nada consistente, que ando de um lado, ando para o outro. E hoje vejo, faz total sentido. Eu não conseguia ver naquela altura, porque eu senti efetivamente de ter que conhecer o pior do ser humano, não é? A área forense, crimes, homicídios, e depois conhecer a parte da felicidade e do bem-estar. Porquê? Porque é o pior e o melhor do ser humano. Que, atenção, habita em nós. Nós estamos sempre com os dois lados, não é? Nós somos luz e sombra. Então nós, quando olhamos para uma coisa, e hoje também falo aqui, não é? E partilho contigo, trago aqui algum conteúdo sobre felicidade, e muitas vezes eu digo, falo de felicidade, mas vamos falar de dores. Porque eu preciso também de trabalhar no outro lado. Uma coisa não é melhor do que a outra. São 2 vertentes e eu tenho que aprender a lidar com as 2. Então também é um bocadinho este o convite de eu te trazer aqui conteúdo de luz e sombra, ok? Forense, psicologia positiva, pode parecer confuso, mas atenção, a nossa vida é isto, não é? Nós vivemos num mundo dual, temos o dia, temos a noite, portanto, nós estamos sempre nestes 2
campos, embora por vezes gostamos só de olhar para um. Mais tarde, porque da vida profissional, tive a oportunidade de entrar no mundo do empreendedorismo social e para mim foi uma vertente incrível, porque eu realmente sou muito do social, sou muito de ajudar o outro, há uma grande cuidadora em mim, mas aquilo que eu também ia sentindo era alguma frustração. Porquê? Porque eu sentia, eu estou neste mundo do social, mas nós não estamos a capacitar pessoas. E de uma parte, até mais um bocadinho mais atroz, eu comecei a perceber, mas será que esta é a melhor maneira de ajudar as pessoas? Isto foi um caminho meu, ok? Se tiveres curiosidade sobre este assunto, eu não me vou alongar aqui muito, porque é complexo o tema. Eu fui sentindo isto, fui questionando muito. Mas será que esta é a melhor forma? Até que ponto é que esta maneira de ajudar as pessoas não está a contribuir para o problema? Isto para mim bateu muito forte. E então, na altura, quando eu tive conhecimento sobre o que era o empreendedorismo social e comecei a entrar num programa e comecei a trabalhar, eu para mim senti, uau, isto faz-me todo sentido. Porquê? Porque é a junção da parte social, mas também de negócio. Sim, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para criar e capacitar, mas estamos também a olhar isto como um negócio. Porque se não olharmos como um negócio, isto não vai contribuir para ninguém, porque isto vai acabar. Então foi aqui um início que eu também tive de uma desconstrução do que era para mim o dinheiro, ok? Porque eu também tinha esta questão, quase um bicho, papão, meu Deus, é o problema, é o dono de todos os problemas. E atualmente eu não penso nada disto. Ter dinheiro é realmente ter poder para mudar o mundo, é ter poder para realmente ter uma voz mais ativa e poder levar projetos à frente. Então, para mim foi assim uma grande... foi aqui um ponto de viragem que me trouxe também muitas competências e que me fez efetivamente começar a olhar para o mundo de outra forma. E daqui eu passei então para projetos com pessoas em situação de desemprego, mais uma vez, não é? Portanto, vem bater aqui à porta esta questão, como é que tu crias a tua carreira, como é que tu vais voltar novamente para o mercado de trabalho, ou quem sabe, criar um negócio teu. E tenho estado nos últimos anos também numa escola de excelência na área de coaching, do qual estou a trabalhar há 4 anos e que tenho aprendido muito, não só nesta vertente mais mental também, não é? Portanto, eu venho da psicologia, muito mente, mas também abrir-me a uma série de outras competências que, enquanto seres humanos, nós também precisamos. Porque nós não somos só mente, não é? Nós não somos só emoções. Nós também temos um corpo físico, mas nós também temos uma parte espiritual. Nós também temos muitas outras coisas que estão à nossa volta e que nós podemos perceber e desbloquear numa vertente muito mais holística. Então, o que é que me fez aqui colocar este gatilho, não é? E o que é que me fez, no fundo, começar o meu próprio negócio? Eu venho de uma altura em que, começando a trabalhar, aliás, ainda a estudar, não é? Portanto, eu terminei o curso em 2012 e eu recordo-me perfeitamente dos meus professores, às vezes até serem, mas porquê psicologia? Topo de desemprego. E eu ficava furiosa quando eu ouvia aquilo. Porquê? Porque é assim, não me faz sentido eu olhar para uma área, que é a área que eu escolhi, eu fui por gosto, eu fui porque eu senti, é isto que eu tenho que fazer da minha vida, e terem algumas pessoas a dizerem, isto não vai acontecer nada. E isto para mim foi uma ideia e eu pensei, não, eu não vou comprar esta crença. Até porque é uma área do qual eu tenho muitas oportunidades para criar coisas. Então, por que não, em vez de eu ficar a lamentar-me que é topo de desemprego, por que não eu preocupar-me em investir em mim e encontrar mais ferramentas que me permitam, então, eu estar ao serviço e ajudar pessoas, que é isso que me encanta. Então, foi um bocadinho esse caminho que eu fui fazendo. E lembro-me que, na altura, eu estava então a trabalhar num programa que eu gostava muito, mas tive o início de burnout. E para mim foi das alturas mais chocantes, que eu olhei mais para a saúde mental. Não é que eu não soubesse, não é? Os livros, os professores, as pessoas falavam como era vista a saúde mental naquela altura, mas quando eu estive efetivamente na linha da frente, enquanto cliente, que não conseguia trabalhar, eu trabalhava já online na altura, e que eu olhava para o computador e eu tinha náuseas e tinha dores de cabeça e eu não conseguia estar ali, e dirigi-me para o centro de saúde e do qual me pediram para colocar férias, que não entendiam o que é que eu tinha.
eu fiquei muito escandalizada. E fiquei escandalizada e fiquei furiosa, ok? Fiquei mesmo furiosa. Porquê? Porque me tinham dito realmente, não sei o que é que tu precisas, coloca férias. E eu só pensei, eu disse à médica, mas espera aí, se eu estivesse aqui com um braço partido, estava-me a pedir para pôr férias? Isto não faz sentido. O porquê disto acontecer? E então aqui eu levei muito com o marco da saúde mental. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Não pode acontecer isto. E foi uma altura assim muito controversa da minha vida, porque realmente eu quis... foi uma altura em que eu sentia claramente a única área da minha vida que estava a funcionar era o trabalho. E daí a origem do burnout, já vou explicar porquê. Mas foi uma altura em que eu realmente perdi o chão e pensei, ok, eu quero desistir de tudo. E o que é desistir de tudo, não é? O que é que eu faço com a minha vida? Eu que tinha estado aqui tão feliz a fazer o meu curso, contra, não é, esta luta de não quero, não vou ficar desempregada, eu vou lutar para fazer as coisas, e de repente era o meu próprio corpo que não mexia, que não permitia fazer aquilo que era tão natural em mim, que era realmente trabalhar. E eu fui dando conta e perceber, sabem aquela parte da negação? Sabem que é, ok, se qualquer, eu acho, eu posso jurar isto, não é? Qualquer pessoa que tivesse chegado ao pé de mim com os sintomas que eu tinha, imediatamente eu teria dito, isto é o início do burnout. De certeza, não é? Eu não tenho grandes dúvidas nisso. Mas era eu. Então eu andei ali sem saber. Afinal, o que é que eu tenho e porque é que eu cheguei a este ponto e o que é que está a acontecer comigo? Andei ali numa grande revolta. E depois fui dando conta, não é? Percebendo... Perdão, o que é que me tinha acontecido? A minha vida, na altura, estava realmente má. Sabem aquela altura? Má. Eu tinha terminado o relacionamento, eu estava cheia de medo de perder o trabalho e com isso perder a minha casa e perder a minha independência. Eu estava insatisfeita com uma série de coisas. E o que é que acontece? Eu fui desviar, portanto, a única coisa que eu colocava era... Se a minha prioridade é então eu manter-me com o pouco que eu tinha, que naquela altura para mim ter aquela casa era a coisa mais importante da vida, era quase não me tirem isto. Então o que é que eu tinha que focar? Trabalho. E com isto, aquilo que eu fui fazendo foi colocar muita pressão no trabalho, porque na altura, e nem sequer havia grande motivo para isso, até porque eu já estava a trabalhar lá há alguns anos, mas eu estava cheia de medo de perder o trabalho. Para mim era a coisa mais assustadora. E então eu coloquei todo o peso ali. Além do mais, também era a única altura e era a única coisa que me dava satisfação. Porque efetivamente era ali que eu me distraía, não é? Era ali que eu convivia com outras pessoas e de repente, então para mim, ok, não acontece mais nada, só acontece o trabalho. E muito rapidamente eu dei comigo numa realidade que eu fui me debatendo agora nas pessoas também na pandemia que me foram relatando, que foi... Eu não tinha horários de trabalho. Teoricamente, eu tinha o trabalho ali das 10 às 8, que eu já esticava imenso. E quando dei por mim, eu comecei a ir para o escritório às 9 da manhã, eu comecei a sair do escritório às 9 da noite, eu respondia a e-mails às 8 da manhã, eu respondia a mensagens à meia-noite, eu respondia nos fins de semana, eu respondia nos feriados, eu respondia sempre, porque para mim... Era obrigatório estar disponível. Eu confundia o que era um bom trabalho com o estar disponível e dar resposta imediata. Eu confundi muito isso. Então o que é que acontecia? Eu vivia em pânico. O meu telemóvel vibrava e eu sentia uma ansiedade gigante. Eu não descansava. Meu Deus, e se alguém me manda uma mensagem e eu não respondo em 10 segundos? Vejam o que era isto. Então... fui-me apercebendo depois o que é que estava a acontecer, não é? E dei conta em alguns padrões, como um pouco merecimento, não é? Eu já achava que era uma sorte eu trabalhar em algo que eu gostava, então o mínimo era eu estar realmente e doar-me completamente e estar sempre disponível. Eu também dispersava muito, eu tentava agarrar tudo. Quer alguma coisa, alguma tarefa? Sim, eu faço. E outra, eu faço. E de repente... eu tinha demasiadas coisas em mãos e não estava a conseguir fazer nada, não é? Portanto, dispersava imenso. E andava claramente num lugar de fuga. Eu fugia dos meus problemas. Era aí que eu estava. E diz-me aqui se te revesse assim em alguns, ou então se estivesse a ver a gravação, podes mesmo deixar nos comentários ou depois mandar mensagem privada, porque efetivamente têm chegado até mim várias pessoas
com estas situações, não é? Quando nós olhamos profundamente, pá, se calhar este comportamento que eu achava que era normal não é assim tão normal. E é aqui alguma coisa, e há muitas coisas a trabalhar. Então é este o alerta. Estou a contar-te a minha história para que tu não chegues a uma situação de burnout, não tenhas que passar por isso. Ou se estiveres também, perceberes, há alguma coisa a fazer, ok? Há muitas coisas a fazer, eu diria. Mas é importante nós começarmos a olhar cada vez mais e perceber o que é que está a acontecer comigo e o que é que não é tão normal. Porque é que eu faço aquilo que eu faço, ok? Isto é algo que eu acho que é muito importante. Então, isto foi em 2017, onde eu realmente estava aqui com o foco no trabalho. Eu tinha um ordenado baixo, não é? Digamos assim, portanto, de uma bolsa do IFP que foi acumulando, mas pronto, é o que era, focada totalmente nos outros, ok? Não havia espaço para mim, naquela altura eu não gostava, olhando agora para trás, não é? Eu não posso dizer que gostasse de mim, portanto eu não estava a cuidar de mim, eu estava totalmente para os outros, e então, claro, o que é que aconteceu? Eu estava completamente exausta, e o meu corpo realmente, o nosso corpo é fantástico. E mesmo que nós tenhamos ali a pensar, meu Deus, porque é que isto me aconteceu? Eu hoje sei que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi aqui o alerta. Porque caso contrário, se eu continuasse naquele ritmo, eu iria ter uma doença grave. De certeza, não é? Então a melhor coisa que me pode ter acontecido foi estar aqui desde o início e o corpo dizer, olha, alguma coisa vai ter que mudar. E efetivamente foi o caminho desta transição. Por isso eu hoje tenho uma coisa que, para mim, é das coisas mais valiosas, não é? O meu principal valor é a liberdade e hoje eu sou a dona da minha própria agenda, não é? Portanto, sou eu que marco as sessões, sou eu que tenho aqui que consigo gerir. Claro que, atenção, e aqui vou fazer já um disclaimer, não é? Porque às vezes a pessoa diz, tens o teu próprio negócio e trabalhas muito menos horas. Não é assim, ok? Não é assim. Tens o teu próprio negócio e há muita coisa que tens que fazer, sem dúvida. Mas faz toda a diferença do mundo quando tu estás no controle de fazer, não é? Portanto, eu consigo gerir o meu trabalho de acordo com as minhas necessidades, não é? Portanto, eu sei, às quartas-feiras eu consegui implementar. A quarta-feira é um dia que eu estou muito mais leve, por isso estou a fazer este workshop quarta-feira, porque é um dia que eu tenho muito mais para mim, de autocuidado, então é um dia que eu consigo estar com mais energia. Então, eu consigo também, se eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem, eu posso viajar e ir trabalhar. Portanto, para mim era uma das coisas que eu mais queria, que eu mais invejava. Então, eu hoje consigo fazer isso. Sou muito apaixonada por aquilo que eu faço. E sinto também que estou sempre em crescimento. Isto para mim é muito importante, estar sempre em crescimento, sentir que posso sempre criar coisas novas, que posso mexer, é uma coisa que me dá assim um grande prazer. Com isto, bem-vindas, com isto também trouxe-me aqui novos desafios, que é gerir uma empresa, e portanto quem é que sente que se calhar, ok, criei o meu próprio negócio porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, mas de repente, ok, mas há aqui uma série de outras tarefas que tu precisas de aprender e que nada tem a ver contigo, não é? Ninguém nos ensina para isto. Muito menos das pessoas que vêm da área social, não é? Então, há aqui novos desafios, mas também há um grande ganho, e aqui também vou dizer financeiro, não é? Eu atualmente, claro que também há outros investimentos, sem dúvida, mas atualmente eu consigo ganhar 4 vezes mais do que aquilo que eu ganhava na altura, e portanto, é algo que, sim, há aqui outro controle, há aqui outra forma, não é? E há aqui outra solidez também. Por isso, se estás neste caso, às vezes questiona-te, porque nós ouvimos, ainda hoje eu falava com uma pessoa que me dizia, fui atrás da segurança, portanto encontrei o emprego dos meus sonhos, estou segura, tenho um plano, não é? Super realizada, e passado 3 anos a empresa foi vendida. E lá se foi a segurança. Tudo aquilo que eu tinha construído, não é? Foi. Então é muito importante te questionar-te, porque no mundo em tanta mudança que está a acontecer e cada vez mais rápido, não é? Atenção, percebemos que se calhar é um risco. Eu não estou a dizer, olha, cria o teu próprio negócio, pode ser uma realidade para ti ou não, mas questiona-te, porque se for por medo, onde é que está aqui, ok? Isto aqui já é assim uma dica, podemos falar sobre isto noutra altura, ou então quem sabe, e isto vou-te apresentar depois no final, que é porque não ter aqui um paralelo. Ok? Que assim, aí sim pode dar mais segurança. Que é, eu posso ter o meu próprio trabalho, mas eu posso criar uma fonte de rendimentos e, quiçá,
se as coisas mudarem, eu consigo adaptar numa logística que já está pré-estabelecida do que começar do zero. Então, o que é que mudou em mim? Realmente, para mim foi assim, o ponto mais importante foi pedir ajuda. Mentoria. Pedir ajuda, que era das coisas que eu tinha mais desafiantes. Eu fui realmente pedir e com muita humildade dizer, olha, eu preciso trabalhar em mim, alguma coisa vai ter que mudar na minha vida. Então foi um mergulhar, foi assim mesmo um olhar profundo, tomei novas decisões, novas oportunidades de trabalho surgiram e agora, não é? Portanto, com o meu próprio negócio, que é uma coisa que me dá assim muita satisfação. Até agora, quando estás aqui, eu gostava de saber, partilha aqui de onde é que tu estás, de onde é que tu estás e qual é a tua realidade a nível de vida profissional. Se tens o teu próprio negócio, se trabalhas por conta de outra pessoa, se estás a pensar em empreender, só para ter aqui assim uma noção. Bem-vinda, Celeste, Sónia, Carlos, Karina, Tiago, Anabela. E gostava então de entrar propriamente dito, porque é que é importante ter relações de qualidade. Chaves, tenho o meu próprio negócio, muito bom, muito bom. Então isso sabes, não é? Quando gostas dos desafios e aqui também toda esta transição. E neste caminho de negócios, eu acho que é mesmo importante teres o porquê das relações. E antes de entrar aqui no tema, estou em casa, procuro trabalho, boa. E porquê que isto é importante? Nós às vezes, nós estamos numa altura em que eu acredito muito nisto. Até procurar de trabalho, não é? Qual é a melhor forma? É conhecimentos. E atenção, nós temos às vezes uma ideia errada, não é? E chamamos por cunha. E não quer dizer, não estou aqui a dizer, não vim no mundo utópico, isto não acontece, ok? Mas isto é um caso. Isto é um caso e são casos, não vamos entrar aí. Mas a melhor forma de tu conseguires ser bem-sucedida profissionalmente é que é através dos relacionamentos. Porquê? Porque são as pessoas que te vão referenciar. Pensem um bocadinho nesta questão da procura de trabalho, não é? Portanto, como aqui está aqui a partilhar. Eu já vivenciei várias vezes esta questão, que era na altura de ter que procurar alguém para contratar. Portanto, eu estar a fazer recrutamento, quem é que eu ia recontratar? O que é que eu poderia fazer? Era falar com as minhas pessoas, digamos assim, com as pessoas mais próximas, as pessoas com quem eu confio, não é? Que também têm os seus negócios, que têm assim algum conhecimento, e dizer, olha, eu procuro alguém com estas características, sabem dizer alguém? Inevitavelmente, o que é que acontecia? Estas pessoas iam falar sobre pessoas conhecidas, certo? Olha, eu conheço alguém assim. Se calhar aquela pessoa até poderia ser. E o que é que eu fazia? Dá-me o contacto dessa pessoa. Dá-me o contacto. Porquê? Qual é o outro caminho? O outro caminho é colocar um anúncio, fazer uma publicação, não é? Receber não sei quantos comentários. E que digo que normalmente os comentários, aqui vou ser aqui, se me permitem o sentido do humor, não é? Nós estamos numa altura que as coisas estão tão corridas que se nós dissermos, olha, é para trabalho para Lisboa das 9 às 5 na rua X, 500 comentários em qual é a cidade? Qual é o horário de trabalho? Não é? Está lá escrito, mas as pessoas continuam a perguntar. E quem está deste lado tem as duas opções, que é ou vai comentar todos na mesma e vai se irritar, porque é irritante ter que responder aquilo que já lá está escrito. Não sou só eu que sou impaciente, espero eu, desse lado também que me entendam. Ou então vai ignorar. E vai passar por mal educado, vai dizer, mas afinal estas pessoas estão à procura, mas depois não querem ninguém, está difícil de arranjar emprego, e uma série de crenças que nós começamos daqui a criar. Enquanto que, depois é o processo, não é? Que é receber currículos, ver não sei quantos currículos, entrevistar pessoas, que muitas delas até faltam à entrevista, para depois selecionar alguém, e muitas das vezes até essa pessoa falta. Eu tive essa experiência. E eu olhei para todo o trabalho que eu tive, e disse, nunca mais. Nunca mais. É muito trabalho, ok? Então, se vier alguém que eu já conheça um bocadinho, claro que não é responsabilizar depois a pessoa, não é? A pessoa afinal foi assim, não sei o quê. Mas isto encurta muito o trabalho, não é? Já vem com alguém. Então, uma boa maneira de nós termos e posicionarmos é isto.
Agora, é preciso ultrapassar se calhar o medo de dizer, não é, às pessoas que nós mais gostamos, olha, eu estou a precisar de trabalho. Mas isso é um bloqueio, e é um bloqueio que pode ser trabalhado. E há maneiras de saber comunicar isto, ok? Nós podemos aprender isto, para que realmente algo seja a teu favor e não contra ti. Mas isto é preciso vir de um lugar em que tu tenhas bem resolvido contigo. Por caso contrário, isso vai-se notar, ok? Então, é trabalhar em ti para realmente depois usar esta oportunidade. Por isso, a mesma coisa se tivesse um negócio, networking. Nós precisamos de networking, não é? É mais fácil, nós vamos nos lembrar, quando estamos a falar com alguém que nos partilha algum desafio, eu estou a precisar disto, estou a precisar daquilo, nós vamos nos conectar com as pessoas. Mas espera aí, quem é que trabalha nesta área que eu conheço? Se eu não conhecer, eu não me vou lembrar de ti, certo? Isto não tem nada a ver com cunha, isto tem a ver com o mais base do ser humano, que é ser social. Então é importante, os relacionamentos são chave aqui. Está a fazer sentido? Além disto, tem outras questões, que é, as pessoas que estão em teu redor impactam a tua vida. Tem um grande impacto, tem uma grande influência. Tem uma influência a quê? Tem uma influência logo a nível mental. Porquê? Porque vai impactar as tuas crenças. Repara naquilo que tu acreditas. E observa as pessoas com quem te dás mais. E vê se não é mais ou menos as mesmas conversas. Se os desafios não são mais ou menos os mesmos. Então significa que a maneira como tu te relacionas, as pessoas com quem tu passas mais tempo vão ter uma gigante influência na tua vida. Vai passar a ser a realidade na qual tu acreditas. Se tu tiveres pessoas que sejam de expansão, que digam, não, mas vamos lá, estamos aqui dando oportunidades. Vamos mais longe, não é? Na altura, situação social que nós estamos a vivenciar, não é? Não vale a pena estar a esconder. De certeza que tu tens pessoas que podem estar a ver e a dizer, estamos numa desgraça, isto está muito complicado agora para arranjar trabalho. Ou tens pessoas a dizer, é uma excelente oportunidade, porque há tantas pessoas com medo que cada vez menos há pessoas a entregar currículos e à procura. Isto, e atenção, há estudos feitos nisto. Há estudos que mostram que em alturas de crise, okay, seja pandemias, seja guerras, seja o que for, o mercado de trabalho muda imenso e surgem grandes oportunidades. São as oportunidades que são agarradas pelas pessoas que têm crenças expansivas, que dizem, vamos lá agora agarrar a esta oportunidade. Ok? Portanto, vale a pena, vale muito a pena. As pessoas com quem te mais rodeias vão definir o teu nível de vida. A nível de energia também. Sabes aquelas pessoas em que tu sentes, bem-vinda Sandra, aquelas pessoas que tu sentes que, epá, eu estou com esta pessoa e nem sequer sei, olha, falámos de não sei o quê, mas eu venho aqui cheia de animação, estou bem, estou muito mais otimista. Ou então aquelas pessoas em que tu sentes, epá, olha, eu até estava bem, mas parece que levei aqui um enxerto de porrada. Ok? Tem a ver com a energia das pessoas também. Tem a ver com a energia, tem a ver com... E aqui estamos a falar, não é? Também com a reclamação, estamos aqui a falar com aquilo que a pessoa faz da sua vida, digamos assim. Então, isto tem influência. Se nós estamos com pessoas com energia mais elevada, e atenção, não é? Te rodeaste dessas pessoas e esqueces da tua própria energia, não cuidaste de ti, ok? Mas é mesmo de, quanto mais tu tiveres com pessoas com energia elevada, a verdade é que a vida começa a mudar também. E tu vais sentir-te mais otimista, mais feliz, com mais energia, com mais vontade de agarrar as coisas. Assim como a ação. Dá-te conta, o grupo em que tu estás são pessoas dos quais tu sentes que pá, eu dá-me vontade de fazer, dá-me vontade de ir atrás dos meus objetivos, ou retrais-te. São pessoas que te colocam mais para trás. Ou se calhar até nem é de uma forma direta, até pode não ser verbal, não é? De dizer, olha, mas tu não vais conseguir. E muitas das vezes isto acontece, não é? E às vezes até das pessoas que mais próximas estão, que se calhar nós precisamos, não é? Ou queremos acreditar, epá, não, esta pessoa está aqui comigo e vai-me ajudar. Se calhar é a pessoa que menos entende. Então, que tipo de comentários é que diz sobre ti? Ou mesmo que não te diga diretamente... Nós sentimos também, não é? Onde é que eu posso mostrar aquilo que eu estou a fazer? Ou onde é que eu tenho que esconder um bocadinho porque eu me sinto retraída? Onde é que eu não consigo ser 100% verdadeira? Podes-te questionar disto, ok?
sabendo que não é culpa do outro, ok? Nunca nada é culpa do outro, nem nossa, a culpa não existe. Existe é realmente o que é que eu preciso de trabalhar, porque eu aqui, com isto, com esta observação, eu posso tomar diversas situações, não é? Eu posso sentir que eu vou ter que mostrar melhor aquilo que eu faço, porque isto é importante para mim, não é? Esta pessoa não está a compreender, eu vou ter que me afirmar, ou se calhar eu até posso perceber, se calhar já não é uma pessoa que tenha aqui para eu estar tanto tempo, ou para eu estar, não é, a investir nesta relação. Agora, é importante ter-se em conta onde é que tu estás inserida, porque, mais uma vez, isto vai ter um impacto. Porque, repara, se tu estás no meio em que sentes que as pessoas não consegues ser quem tu és, não é? Tu sentes que tu vais ter mais energia, mais foco, mais dedicação para mostrar e seguir-se em frente na tua vida profissional, ou é mais fácil de te esconderes, não é? Porque, repara, se estiver escondida, tu não vais conseguir arranjar um novo trabalho, tu não vais conseguir desenvolver o teu negócio, não é? Tu vais ter que dar a cara, não é? É como estou aqui, não é? Dar a cara. Dar a cara, tipo, olha, é o que é, portanto, é isto que eu acredito, são estas as minhas crenças, quem quiser trabalhar comigo é a base, não é? Portanto, estamos aqui a colocar assim numa fase mais superficial, como é óbvio, não é um workshop, mas é um bocado disto, é dar a conhecer. Porque há outras pessoas que têm outras crenças e nós estamos aqui a ajustar-nos, não é? Mas é preciso realmente ter em conta. Espera aí, no meio em que eu estou, isto dá-me vontade de realmente, olha, vir para aqui falar do que é que eu estou a fazer, ou eu até tenho vergonha que alguém veja o vídeo porque, meu Deus, o que é que vai pensar de mim? Ok? Isto é importante ter em conta e aqui tem a ver com os relacionamentos. Mas não só isto, os relacionamentos. E há um estudo que eu adoro. É um estudo longitudinal, portanto é um estudo que no momento da entrevista ao Robert Waldinger, que foi, já era assim o quarto diretor deste estudo, é um estudo realizado em Harvard e que durava 75 anos. Portanto, não há muitos estudos longitudinais a nível de ciências humanas. Porquê? Porque são estudos em que é preciso um grande investimento. As pessoas estão a ser estudadas ao longo de 75 anos, portanto passam todas uma equipa, é muito fácil de perder o foco, é muito fácil de perder financiamento, não é, para continuar tudo isto, mas este estudo permaneceu e dá-nos muita informação. Então é um estudo também onde participaram 724 pessoas, género humano, desculpa, está bonito, participantes do género masculino, ok? 724. Este estudo de 75 anos mostrou várias coisas e fala essencialmente sobre qual é o maior preditor da felicidade, não é? O que é que faz as pessoas felizes? E ele baseia-se nisto, relacionamentos humanos. É o maior preditor para a nossa felicidade. Mas há mais coisas. E é aqui que eu acho que é mais interessante ainda. Por isso é que eu te trouxe este estudo aqui do Robert Waldinger. Que é, os relacionamentos, bons relacionamentos, tornam-nos mais felizes e saudáveis. E este é um ponto que eu acho fundamental, que é ter em conta que também que, espera aí, mas a felicidade, bons relacionamentos não é só para eu estar feliz. E feliz não é só alegre, ok? Se calhar depois noutra altura vou explicar aqui melhor o conceito da felicidade, mas é só para tornar mais felizes? Não só. Isto tem um impacto direto na nossa saúde física, ok? Saúde física. E além disso, pessoas com bons relacionamentos vivem mais tempo. Porquê? Uma das coisas que este estudo mostra, e vários outros estudos também vêm mostrar e vêm ser congruentes com esta realidade, é a solidão é tóxica. A solidão mata. A solidão tem os mesmos impactos negativos do que fumar um maço de tabaco diários. Se nós pensarmos a nível de saúde, espera aí. Se eu não tenho bons relacionamentos e se eu me sinto só, e atenção, também há aqui dois conceitos que eu acho que são muito importantes de entenderes, que é, uma coisa é solidão, outra coisa é solitude, ok? Solitude é eu gostar de estar na minha companhia, é eu gostar de chegar a casa e não ter ninguém e poder usufruir do espaço como eu quero, poder ir a uma esplanada sozinha, poder aproveitar o meu momento. Isto é solitude, quando eu tenho prazer nestes momentos. Outra coisa é solidão. E a solidão não vem de um lugar em que eu não tenho ninguém no mundo. Muitas das vezes vem de um lugar em que eu tenho, mas eu não tenho relações de qualidade. Eu sinto-me só. E a solidão é realmente tóxica.
nós sabemos que o nosso cérebro fica deteriora mais cedo. Nós perdemos sinapses. Nós tornamos-nos mais velhos, mais rápido. E nós temos também vidas mais curtas quando assim acontece. Bem-vinda, Helena, bem-vinda, Catarina. Então é importante nós percebermos isto. Se à primeira partida, espera aí, relacionamentos, ok, eu até gosto, ou então até nós podemos estar a pensar, não, afinal eu até nem preciso muito disto, eu divirto-me sozinha, e cada vez mais, não é, nós, se calhar no dia-a-dia corrido, até muitas mulheres, não é, dizem-me isto, mas eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estar bem, eu não preciso de um relacionamento. Ok, mas estamos a falar de relacionamentos de qualidade. E estamos a falar do impacto que tem na nossa vida. Bem-vinda, Marta. E quando nós falamos de bons relacionamentos, atenção, nós não estamos a falar do número de amigos. Portanto, não existe uma correlação de então eu agora tenho 10 amigos, eu sou mais feliz do que a pessoa que tem 2 amigos. Não, estamos a falar mais uma vez da qualidade, ok? Também nada tem a ver com o facto de eu estar no relacionamento amoroso ou não estar. Isto é muito pouco relevante. É curioso, não é? Nós pensamos, aliás, até há estudos, vou aqui provocar um bocadinho, até há estudos que mostram que mulheres são mais felizes quando não estão no relacionamento amoroso, quando são solteiras. Mas isso depende daquilo que tu estejas e daquilo que tu queres e depende da tua realidade e daquilo que tu desejas, atenção, ok? Tem a ver com o que é importante para mim, na minha essência, e não aquilo que a sociedade diz que é correto ou que não é correto. Boa? Mas ainda mais vem reforçar isto, que é aqui o importante é a qualidade dos relacionamentos. Não tem a ver com os números, não tem a ver com o estado civil, tem a ver com aquilo que eu sinto que os relacionamentos me nutrem ou não. E então é importante ter este ponto. E é tão importante que neste mesmo estudo mostra que pessoas com 50 anos, aos 50 anos, reparem, se calhar, não sei muito bem que faixa etária é que tu que estás aqui. Eu tenho 36 e as minhas clientes normalmente vão ali dos 28 aos 55, mais ou menos. É assim uma faixa etária até das pessoas que seguem aqui o conteúdo abrangente. Então, tens em conta pessoas que aos 50 anos falavam que estavam satisfeitas com os seus relacionamentos, tinham melhor qualidade de vida, melhor saúde aos 80. É bem interessante, não é? Então perceber, ok, se eu estou satisfeita com os meus 50, aos meus 50 anos, isto vai ter um impacto 30 anos depois. Vai-me trazer mais saúde. Uau, vou conseguir envelhecer melhor. Isto é importante. Então, relacionamentos, sim, bons e íntimos parecem proteger das circunstâncias adversas naturais ao envelhecimento. Se calhar nós não podemos voltar atrás, não é? Do tempo, o tempo passa. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Quando tivermos 80 anos, como é que a sociedade está, como é que a medicina está evoluída, quiçá se ainda cá estamos, não é? Portanto, eu espero que sim, eu quero viver até aos 120 pelo menos, mas pensar que há aqui uma série de coisas que eu não consigo controlar, efetivamente, eu não sei, não é? Não consigo prever, não consigo fazer ideia de como é que esteja, mas há duas coisas também, eu estou muito com as duas coisas, que é, uma delas, é importante tu preparares-te para lá, ok? Portanto, prepara a tua saúde, neste caso também financeira e profissional agora, que estás a idade disso. Isto é a primeira chega que eu te vou aqui colocar, já, ok? Garante, e se quiseres nós podemos falar, não é? Manda mensagem, o que é importante saber nesta altura para nós passarmos uma velhice boa, ok? Livre com aquilo que as coisas estão a acontecer, com aquilo que o mundo se encaminha para lá. Isto é importante, está bem? É agora que nós conseguimos prever e que nós conseguimos fazer face a isso e arranjar melhores estratégias, mas não esquecendo da parte relacional. A parte relacional. E repara, tens aqui um estudo super concreto que diz pessoas com qualidade nos relacionamentos, 50 anos, mais saudáveis aos 80, ok? Portanto, existe realmente este fator protetor das condições adversas inerentes ao envelhecimento. Interessante, também é importante libertarmos dos relacionamentos que nos fazem mal, certo? Certo! Ninguém merece ter um relacionamento que não é bom, ok? E atenção, eu também fui partilhando aqui nas redes um bocadinho sobre isto, falava sobre relacionamentos tóxicos. Não são as pessoas que são más, ok?
Todos nós podemos ter comportamentos tóxicos. Por isso é que é tão importante trabalharmos em nós para perceber, porque a pessoa mais desenvolvida, a pessoa que mais trabalha, a pessoa mais bondosa, pode ter uma relação tóxica, pode ter comportamentos tóxicos quando estão com determinadas pessoas. Então é importante também curar essa parte, ok? Porque se há um relacionamento tóxico que pode surgir, no fundo o que é que acontece? Ele vai-te mostrar partes de ti, da tua sombra, que vai-te quase mostrar assim, olha, também tens aqui isto, ok? Então é uma oportunidade. Todas as pessoas que entram na nossa vida são oportunidades para nós curarmos e para nós crescermos. O problema é que poucas pessoas fazem este trabalho, porque dói. Ok? Mas, se quiseres, depois fala comigo. É muito disto que também ensino e que eu falo aqui muito com os visionários, não é? Portanto, que estão no meu programa, de perceber se alguma situação está a acontecer na tua vida sobre isto, então, como é que nós podemos... O que é que isto diz sobre ti, sabendo que não tem a ver com o outro, ok? Tem a ver contigo. O que é que se ativa em ti? E é essa parte que precisa de ser tratada. Porque o outro vem só ativar uma ferida que tu aí tens, ok? E é importante olhar. Eu não te estou a dizer de... então vem agora e desiste desta pessoa. Aliás, grande problema, se nós estivermos a pensar até aqui, e não sendo a minha área, não é, de centro, os relacionamentos amorosos, trabalho com mulheres, portanto, e sou rodeada de pessoas. Então, é uma área que está em constante, não é? E a grande questão que normalmente acontece é, as pessoas desistem rápido. Isto, parece-me que esta pessoa é mais ou menos assim. Não, se calhar já não vai funcionar. E não procuramos em profundidade. Não é? Ok, mas espera aí, mas será que isto é mesmo assim? Porquê que o outro está a reagir desta forma? Porquê que esta pessoa, o que é que está a ativar em mim? Será que isto há uma maneira de fazer funcionar? Será que não? E atenção, muitas das vezes não há, mas é de acordo e é de um lugar em que é, olha, tentamos. A grande maioria das pessoas agora, dos relacionamentos atuais, é que não, se calhar já estou a ver que isto não, vai embora, ok? E isto é uma pena, porque quando nós olhamos só para isto, perde-se oportunidades, porque se calhar até a relação poderia funcionar, não sabemos, não é? Às vezes poderia haver ali um ajuste, ok? Fica com uma impressão errada e se calhar não era bem assim. Ou outras vezes, que se calhar a maioria das vezes, é esta situação que é, ok, é preciso resolver, mas... já eu curei. Exatamente com relacionamentos profissionais, Anabela. Eu às vezes quando falo de relacionamentos, eu gosto muito de falar do tema de relacionamentos amorosos. Porquê? Porque normalmente é onde temos mais dores. É mais fácil de identificar ali do que identificar com o colega, ok? E por isso é que às vezes posso mostrar aqui estas coisas, porque nós não somos assim tão diferentes de um lado do outro. Agora, o que é que acontece? Se isto não for tratado, se é um padrão que estás a atrair, se não curares isto em ti, tu vais atrair provavelmente um novo padrão. E isso é que é o problema. Que é a mesma coisa que acontece com relacionamentos amorosos, como acontece com os trabalhos. Eu saí daquele trabalho, não gostava, tinha este desafio. Ok, saí, fugi daquilo, o que é que acontece? Vou colocar noutro trabalho. Tem a mesma coisa. Porque há algo em ti que precisa de ser resolvido. Ok? Se nós atribuirmos a responsabilidade só ao outro, nós estamos a perder a oportunidade. Às vezes pode acontecer o ser necessário estar aí, ok? E eu às vezes até digo isto, não dou conselhos, como é óbvio, mas quando estou a trabalhar com as minhas clientes, por isso é que é importante fazer um trabalho individualizado, ok? E perceber. Uma das coisas que nós trabalhamos é, primeiro, vais resolver esse padrão ali. Não vais tomar decisão nenhuma, primeiro vamos tratar disto. Vais perceber o que é que está a acontecer em ti, vamos trabalhar sobre esta questão em ti e se calhar alguma ação que é necessário. Pode ser uma questão de colocar limites, pode ser uma questão de falares a tua voz, pode ser uma questão... Vamos perceber o que é melhor. E depois, das duas uma, ou aquela situação resolve-se, ou então, simplesmente, ok, isto está resolvido, então eu vou para um novo trabalho e já não passo por aquela situação, porque já está desbloqueada. Ajudou? É mesmo importante isto, ok? E tanto destes dois lados, quando falamos de relacionamentos, falamos sempre destes pontos. Então, mais um fator, porque é que é importante, ok? Bons relacionamentos protegem o nosso cérebro. Isto o estudo também mostra. Relacionamentos íntimos estáveis com outra pessoa aos 80 anos é um fator protetor das nossas memórias. É curioso, não é? Por isso é que nós olhamos e quando percebemos, e aqui
o estudo, claro, foca aqui mais de relacionamentos amorosos, não é? Portanto, aos 80 anos à partida já não temos relacionamentos profissionais. Nós sabemos que em casais em que se sente esta questão, e aqui falo muito, um bom relacionamento não é o não ter conflitos, ok? Um bom relacionamento não é estar sempre a sorrir e estar tudo bem. Aliás, casais que normalmente não discutem até estão ali muito no superficial, não é? Portanto, não há base para aprofundar a relação. Assim como parte profissional também. Se eu estou num local e se eu tenho relações muito superficiais, eu não estou a mostrar quem eu sou. Eu não estou a dar a minha opinião. Eu, se calhar, estou ali numa vertente muito mais submissa. Olha, estou ali a fazer só o meu trabalhinho e pronto, e vou-me embora. Não é? Eu não estou a vestir a camisola. Os relacionamentos constroem-se com a troca de ideias. Então é preciso um debate, é preciso algo, não é? E às vezes existem conflitos. Mas conflitos que sabem se resolver com respeito. Essa é a grande diferença. E neste estudo mostra que pessoas que aos 80 anos sentem que têm um companheiro em que podem confiar, têm memórias preservadas. O nosso cérebro é fantástico, ok? Ao contrário, pessoas com menor satisfação, nos seus relacionamentos, mostram um declínio da memória muito mais cedo. E tem também esta parte que mostra que pessoas que se sentem felizes, daí esta explicação também, não é? Portanto, de colocar aqui neste tipo de relacionamentos e mostrar estas duas vertentes, que é pessoas que são mais felizes com os seus relacionamentos aos 75 anos foram aquelas pessoas que a nível profissional trabalharam para substituir os colegas de trabalho por companheiros. Estão a ver aquele esforço que é necessário para uma relação funcionar? Que nós sabemos, não é? Se calhar de forma mais visível no relacionamento amoroso, se não há, não é? E às vezes, hoje falava também sobre isto. O amor é uma construção, cada vez mais eu acredito nisto, não é? Porque é preciso estar predisposto para cuidar da pessoa, para estar a abrir, não é? Para construir algo. Exatamente aqui. Nós transformamos bons relacionamentos profissionais. Porquê? Porque nós substituímos os colegas de trabalho por companheiros. E nós confiamos neles. E daí serem melhores relacionamentos, ok? Daí serem mais felizes. Está a fazer sentido a toda a gente? O que é que vocês acham sobre isto? Convencidos? Porque é que é importante apostar nos relacionamentos? Ou isto é uma carga de trabalho? Mas vou-te mostrar agora quais são as consequências de estares inserida num ambiente negativo, ok? Tanto profissionalmente como pessoalmente. E eu colocava aqui logo como 3 pontos, que é, tem um impacto negativo no teu autoconceito, ok? Existe uma forte tendência para a desvalorização. Eu, quando estou num ambiente negativo, a minha tendência, o meu autoconceito, a maneira como eu me vejo a mim mesma, é pior. E se a maneira como eu me vejo a mim mesma é pior, eu vou ter uma pior vida, porque eu não vou confiar em mim. Eu não vou acreditar que mereço melhor. Então eu vou, muito provavelmente, agarrar-me a situações que não são boas, mas se calhar eu não vou sair delas porque acho que não há melhor. Eu não vou ter confiança para mostrar que eu valho, portanto eu não vou atrás de coisas boas para a minha vida. Eu vou ter aqui um padrão muito de desvalorização, ok? Isto é muito pesado. O isolamento também, não é? Uma tendência, se nós não estamos no ambiente, fechamos, por exemplo, uma criança. Uma criança é mais expansiva, corre mais, desenvolve-se mais se tiver confiança no ambiente em que está inserido. Se não tiver essa confiança, a tendência é a criança ficar fechadinha, pequenina, quietinha. O problema é que nós temos também tendência na sociedade para privilegiar e achar que isso é o mais benéfico, porque dá menos trabalho. Mas isso não é o mais saudável para uma criança. Então, o isolamento muitas das vezes está presente. E quando isto acontece também, acontece muitas das vezes doenças psicossomáticas, ok? Acontece determinadas doenças em que nós não entendemos muito bem. Estão a ver aquelas sensações que... Perdão. Já fui ao médico com isto, tenho aquela dor crónica, já fui ao médico, já fiz exames, nada se passou.
se calhar é emocional, é psicossomático, ok? E é importante olhar para isso. Depois, pode haver também uma descrença na vida. Uma descrença, não é? Uma visão negativa sobre isso. Muitas das vezes começamos a olhar para os desafios que são decorrentes da vida, não é? Começava este workshop a dizer, a vida não é fácil. Pois não. A vida não é fácil, não quer dizer que não seja fantástica. Pode parecer um contrassenso, mas não é. É simplesmente uma maneira de aceitar o que é a vida e nós avançarmos. Avançarmos com isso tudo e, portanto, continuarmos. Agora, é importante ter essa questão. Se eu não tenho bons relacionamentos, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar mais medrosa, eu vou ficar com medo. Então eu vou estar mais em ferida. Então se calhar alguma coisa externa vai acontecer e eu sinto que não sou capaz de lidar com aquilo. Então eu vou ficando cada vez mais descrente da vida. Maus relacionamentos também. Não é? Se tem mais maus relacionamentos, não é? E à partida, o que acontece? Se eu estou num ambiente, se eu estou inserida num ambiente, vejam por exemplo um trabalho em que vocês tenham tido em que sintam assim, bem, aquele ambiente não era nada bom. Como é que é nos relacionamentos? Está logo, não é? Impactado. Muitas vezes é atribuição de culpas. Mas porque tu é que agiste assim, porque tu é que sou culpado, porque tu és a culpada, porque tu é que fazes sempre assim, porque não sei o quê, porque não sei das quantas. Tenham atenção aos ambientes em que nunca existe um obrigado ou um desculpa. Ok? Esta questão da culpa é algo muito, muito pesado. O atirar para o outro, não permitam isso. Comportamentos tóxicos e muitos conflitos. Mas reparem como os conflitos, este conflito é diferente daquilo que eu estou a dizer, que eu estava a falar há bocado, ok? Uma coisa é debater, é ter uma opinião divergente e ter aqui a oportunidade para nós falarmos. E para resolver. Olha, nós não resolvemos a situação depois, resolvemos agora. E falamos com respeito um pelo outro. Ou pelos outros, não é? Que estão envolvidos. Outra coisa é o conflito gratuito. São as discussões, são os gritos. E muitas das vezes isto é algo que está presente, ok? Tanto a nível pessoal como a nível profissional. Porque reparem, eu até, no ambiente profissional até posso estar mais ou menos. O meu ambiente profissional não é aquilo. Agora, se eu estiver com este ambiente a nível pessoal, se as minhas amizades são pautadas por este tipo de ambiente, não é? Se o meu relacionamento amoroso é pautado por este tipo de ambiente, com que energia é que eu vou para o meu ambiente profissional? Eu vou conseguir estar bem? Eu vou conseguir estar calma, estar tranquila, dar o melhor de mim? Não. Dificilmente, não é? Dificilmente isso vai acontecer. O que é que vai acontecer? Eu vou levar a toxicidade toda também para o ambiente de trabalho. E muito facilmente vou contaminar também o ambiente de trabalho, porque se calhar até tenho aquela colega que até está num dia bom, mas leva com uma má resposta e vai retribuir da mesma maneira. E as nossas emoções são contagiosas. As nossas emoções são altamente contagiosas. Ok? É muito fácil de alguém estar num mau dia e de repente já toda a equipa está com aquele mau dia. Está com aquele humor, isto não se aguenta. Ok? Então é importante, não são áreas completamente separadas. E nesse aspecto, não sei se passou, se está aqui algum homem aqui no workshop, ou se passou, mas normalmente, há bocado estava o Tiago, normalmente os homens têm um bocadinho mais facilidade de lidar com isto, porque efetivamente, não é, cerebralmente funciona de maneira diferente. É mais, tenho esta gaveta aqui, está a funcionar desta maneira, depois tenho aquela parte, ok, está aqui esta área mais ou menos, se tiver aqui algum homem que se acuse. Enquanto nós, mulheres, tudo isto é uma complexidade. É muito mais desafiante para uma mulher separar isto. Então, efetivamente, atenção, porque se a parte profissional não estiver boa, muito facilmente se contamina também as outras áreas pessoais e vice-versa. Terceira etapa. Preparadas? Eu estou aqui de vez em quando a ver porque tenho a apresentação do outro lado. Então, as 5 formas de viver relacionamentos leves e de prazer. Quem é que está aqui que quer aprender? Ok, sim senhora, já percebi. Porquê é que isto é importante? Ok, já percebi as consequências de não estar inserida num bom ambiente. Quem é que quer agora aprender como fazer isto? Então, temos aqui
cinco etapas que eu achei aqui pertinente partilhar contigo. Uma delas, para viver essas tuas relações, estamos aqui a falar, e eu aqui vou focar na vida profissional, ok? Quando falo de relacionamentos, eu gosto sempre de falar das duas áreas, das diversas áreas, porque elas estão muito juntas, ok? E às vezes é mais difícil de perceber como é que é determinado relacionamento na tua vida profissional se não tiveres relacionamentos muito próximos, ok? Se não forem tão intensos, é mais difícil de perceber padrões e se calhar é mais fácil de entender noutras áreas da tua vida. Mas aqui falo essencialmente a nível profissional. Boa? Então, ouve a tua intuição. Isto pode parecer agora muito esquisito. Ouve a tua intuição. Porquê? É fundamental. E se tu estás aqui, se estás homem, se está aqui algum homem, podes ouvir também, ok? E ver, podes até fazer perguntas depois. Mas, essencialmente, estão aqui mulheres. E o que é que acontece? Nós temos dois tipos de energia, ok? Temos energia yin e temos energia yang. E são estes tipos, não são só mulheres, só homens. Todos nós temos as duas energias. Temos uma energia yang, que é uma energia chamada energia masculina, que é a energia de ter foco, de ter direção. Eu sei o que é que eu faço, o que é que eu tenho para fazer e eu faço. Eu vou atrás dos resultados que eu quero, ok? Todas nós temos esta energia. Boa? Mas temos também, todos nós temos a energia feminina, que é a energia mais de nutrição, de autocuidado, do receber, do acolher. E o que é que acontece? Nós, por situações, não é, da sociedade, a grande maioria das mulheres estão numa polaridade mais masculina, não é? Então é esta questão que é, de repente, ok, sim, podemos ter mulheres bem-sucedidas, seja o que for, para a tua definição, ok? E isto aqui eu vou reforçar, porque eu não gosto muito dos conceitos quando nós falamos, ok, mulher de sucesso. Eu não sei o que é para ti mulher de sucesso. Se tu me disseres, no trabalho que eu faço de 1 para 1, eu preciso saber qual é a tua definição de mulher de sucesso e aí então vamos atrás da tua definição e vamos garantir que isso acontece. Não é uma definição minha, ok? Isto é muito importante, por isso é que quando fazemos trabalhos é importante que sejam trabalhos mais personalizados. Por caso contrário, vais atrás de um ideal que depois, afinal eu consegui, mas isto não me traz grande felicidade, ok? Então, vamos aqui sempre definir qual é o teu conceito. Por isso, muitas das vezes nós temos até mulheres que se sentem, ok, sou bem sucedida profissionalmente, atingi o cargo que eu queria, tenho uma liberdade financeira, tenho a minha independência, até tenho um relacionamento, mas se calhar sinto que não tenho muito amor porque sou eu que tenho que estar sempre a dizer e a dar orientação na relação. Sinto-me exausta. Isto é tipicamente uma mulher yang, ok? É uma mulher que está a viver a sua polaridade no lado masculino, que por sua vez vai atrair num relacionamento a um homem com a polaridade feminina, que se calhar também não está muito satisfeito. Isto acontece por situações, não é? Que nós vivenciamos, que nós aprendemos, nós se calhar também crescemos muito com isto, não é? Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E o que é que nós estamos a vivenciar? Muitas vezes é esta troca de polaridades que está a ter consequências negativas tanto a nível profissional, que temos cada vez mais mulheres exaustas, esgotadas, sem energia, e insatisfeitas com o seu relacionamento também, que de repente mas sou eu que tenho que fazer tudo, e eu não encontro ninguém com quem eu gosto, porque é um peso ter uma relação. Isto, muitas vezes eu ouço isto, não é? Então, o que é que está a acontecer? São as pessoas que deixaram de prestar? Não. É importante trabalhares novamente em ti, ouvir a tua intuição e conectares com o teu lado mais feminino. O teu lado mais feminino é aquilo que te vai garantir que tu também tenhas energia. É aquilo que te vai garantir que tu estejas em equilíbrio e que as coisas fluam de uma maneira muito mais fácil, ok? E isto vai ter um impacto gigante nas tuas vidas, nas tuas relações profissionais. Contigo mesma, ok? Porque é mais fácil estares bem, em equilíbrio, quando tens estas duas energias bem equilibradas, como é óbvio, não é? E a nível de outros relacionamentos também é mais fácil quando estás na tua polaridade feminina. Porquê? Porque é a tua essência. O que acontece é que
é tão comatada e há tantos bloqueios a vivenciar a nossa essência que muitas das vezes já nos convencemos que afinal não é nada daquilo que eu quero. Confia. Vamos trabalhar e vamos perceber se desse lugar vamos descobrir mais uma camada e se as coisas não são muito mais simples nesse polo. Ok? Então, ouvir a tua intuição, fazer estes passos, de voltar a este feminino, cuidar, e é essencialmente um trabalho de muita cura. 2. Escutar o teu corpo. O nosso corpo é fantástico, o nosso corpo dá-nos pistas imensas. Se estiveste aqui do início ou depois podes voltar, partilhava contigo o meu início de burnout, não é? Quando é que o meu corpo disse, chega, não é possível continuares. E que foi a melhor coisa que aconteceu. Claro que eu não gostei, não é? Claro que eu não gostei de ter que pôr baixa, claro que eu não gostei depois acabar por me despedir. Uma série de outras coisas, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porquê? Porque, efetivamente, o corpo já andava a gritar comigo há muito tempo. Eu não estava a ouvir. Eu não estava a ouvir. Por isso é que há uma parte que eu também faço aqui com as minhas visionárias, que é sempre que existe alguma dor, sempre que existe alguma doença, há uma mensagem. A psicossomática mostra isto. Não te digo aqui, atenção, ainda para mais estás a ouvir só o workshop, não te digo aqui, pronto, agora já descobri, dói-me o estômago por causa daquela discussão que eu tive, então já estou curada. Não, atenção. É importante também fisicamente olharmos para isso, certo? É importante. Mas, se nós olharmos só para o sintoma, nós não estamos a resolver a causa. Por isso é que é importante ir lá e perceber o que é que está a acontecer. Além do mais, encontrar esta conexão. Nós somos mente e nós somos corpo. E a maioria das vezes nós estamos completamente desconectados. Que é, a mente vai para uma direção e o corpo diz não me acompanhes naquilo. Ou então esquecemos completamente do corpo e estamos só ali na mente e só damos conta quando realmente existe uma doença, não é? É de perceber, estas duas coisas têm que funcionar. Se eu quero ser feliz profissionalmente, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com saúde. Eu não posso só cuidar do corpo ou só cuidar da mente. Os dois fazem parte de mim. Então eu tenho que olhar para isto. Os dois dão pistas e eu preciso de articular com eles, portanto, da forma mais agradável possível, com mais amor por mim mesma, não esquecendo que tem os dois lados, ok? O corpo comunica, é preciso uma conexão com ele. Boa? Segundo aspecto. Terceiro aspecto. Muda as tuas crenças. Muda as tuas crenças, ok? Tudo aquilo que tu aprendeste até hoje, será que é mesmo verdade? Já pensaste nisso? Quantas vezes é que tu já mudaste de opinião ao longo da tua vida? E se tu acreditas em algo, será que isso é uma verdade absoluta? Se calhar nós temos uma verdades absolutas, não é? A lei da gravidade, ok? Está bem. Podemos não entender muito bem o conceito, não é? De física e tudo, mas percebemos. Estamos aqui, à partida, isto é importante. Agora, se tens o conceito que, por exemplo, mudar de trabalho é difícil, isto é verdade? Ou mudar de trabalho é fácil, isto é verdade? Isto é verdade, uma coisa ou outra. Depende, não é? Se calhar para ti, já algumas vezes na tua vida já fizeste isso e algumas vezes foi fácil, outras vezes foi difícil. Se calhar para ti foi uma experiência, para ti foi fácil, para a tua pessoa mais próxima foi o fim do mundo, ou vice-versa, não é? Tudo depende. Agora, aquilo que tu sabes é que se tu tens a crença que é difícil, vai ser difícil. E se tu tivesse a crença que é fácil, o processo vai ser muito mais facilitado. Porquê? Porque tu vais agir de acordo com as tuas próprias crenças. Então isto é um trabalho importante. A mente pode ser a nossa melhor amiga, mas temos que aprender a lidar com ela. Ok? Aprender a lidar com ela. A mente não está certa, não está errada. Há uma maneira de aprender a lidar com ela. É este trabalho mais profundo que é necessário. Se tu queres efetivamente ter uma vida mais feliz, há coisas que vais ter que mudar. Se tu queres conseguir atrair coisas novas para a tua vida, há coisas que vais ter que mudar. Por caso contrário desse patamar, tu já tinhas as coisas, certo? Então, este é um trabalho constante e é um trabalho que é fundamental de fazer ao longo da vida. Estamos aí? Quarto aspecto.
Vive a tua essência, ok? É a tua essência. Atenção, não sigas aquilo que alguém disse para tu seguires. É mesmo importante viveres aquilo que é para ti. Ou seja, se tu estás a nível profissional, se tu estás, aquilo que vai saber se tu queres, não é? E se te vai fazer feliz, é estar de acordo contigo. Porquê? Porque se tu fores uma pessoa que precisa de muito contacto com os outros, se estiveres no escritório sozinha, dificilmente, não é? Vai ser muito difícil tu realmente estares bem aí. Vai ser desafiante tu encontrares motivos e se calhar até te podes convencer de que não serves para aquele trabalho quando não tem a ver com o trabalho em si, tem a ver com o contexto. Não está de acordo com a tua essência. Mas do outro lado, olá, bem-vinda Sandra, Carla também, bem-vindas. Então, é importante perceberes, ok, o que é que isto é para mim? E aqui é um caminho que eu acho que é muito bonito e que também é o mais desafiante, não é? Que é que nós vivemos da nossa essência, que no fundo é eliminar tudo aquilo que está de conceitos e de aprendizagens e de tudo aquilo que nos foi imposto, seja pela educação, seja pela sociedade, não é? Seja pelas histórias que nos fomos contando a nós mesmas, para descobrir qual é a nossa essência e depois é preciso fazer o quê? Eliminar todos os bloqueios mais profundos. Há um caminho, não é? Carl Jung fala sobre isto, sobre o caminho da individuação. No fundo, se nós pensarmos, uma criança nasce na sua própria essência, não é? Portanto, ainda não tem condicionamentos. Por isso é que é tão interessante de nós olharmos para a criança e sabemos que a criança chora quando existe um motivo para chorar, certo? E está tudo bem, não é? É o mais simples possível. Há uma necessidade, há uma resposta. As emoções são reativas, portanto, dão-nos uma pista e é algo que é facilmente transmitido. Nós vamos aprendendo que isso não é correto, não pode ser assim, não é? E há uma série de outros mecanismos. Com isso, nós vamos cada vez fechando. Quando nós estamos a dizer a uma criança que não pode chorar, por exemplo, se nós pensarmos, claro que, atenção, nós sabemos que não é com intenção, não é? Mas se nós olharmos mais profundamente, o que é que nós estamos a dizer a uma criança? Não podes ser quem tu és. Porque tu estás com vontade de chorar. Mas se isso não é permitido, tu não podes expressar-te como tu és. Não é válido. Não é válido. Não é? Então, o que é que vai acontecendo? A criança vai efetivamente deixando de chorar. E se calhar nós achamos que, uau, fantástico, não, isto aqui está a funcionar. Este método está mesmo a funcionar. A criança cada vez está a chorar menos. Mas se calhar não é isso que nós queremos, na realidade. Aquilo que acontece é a criança, se calhar, está a desvalorizar-se, a achar que não é importante, ou então que, independentemente daquilo que faça, não há ninguém que a vá socorrer. E com isso nós vamos fechando. Nós vamos cada vez mais tapando a nossa essência. E à medida que vamos crescendo, não é? Vai-nos sendo incutidos cada vez mais. Mas tu deves fazer aquilo. Para seres feliz, tu tens é que ter aquele curso. Tu tens é que fazer não sei o quê. Tu tens é que não sei outras quantas. E ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? Vamos cada vez duvidando mais da nossa essência, de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos. E vamos começando a aceitar a história dos outros. E se calhar no mesmo caminho, não é? Nós vamos, cada vez que vamos seguindo um bocadinho, não, mas eu agora vou ser teimosa, eu vou acreditar e vou pela minha maneira. Mas as coisas podem não funcionar muito bem. E começamos a contar, pois quando eu fiz aquilo que eu queria, afinal isto não foi bom. Se calhar eu vou seguir mesmo aquilo que os outros me dizem. E ao longo do tempo vai havendo uma desconexão tão grande que muitas das vezes mas afinal quem é que eu sou? Eu já não me conheço. Eu achei e consegui aquilo que eu queria e afinal isto não me dá satisfação nenhuma. Então é importante tu realmente eliminares, por um lado, conheceres-te a ti, ok? Perceberes afinal qual é a minha essência, afinal o que é que eu quero, o que é meu, e depois como é que eu agora chego e como é que eu vivencio isto. Porque entretanto é preciso. Há bloqueios, não é? Há bloqueios de mas o que é que as pessoas vão pensar, mas eu não sou capaz, mas eu não sou suficientemente boa. Há uma série de questões que são necessárias trabalhar. E é agora, neste momento, se tu quiseres, para quem não quer ouvir, está tudo bem, eu vou partilhar simplesmente a última forma de viver relações leves e de prazer, ok? Que é tomar decisões, mudar o teu comportamento.
E neste momento, para quem quiser estar aí, eu vou apresentar então como é que é possível, não é? E como é que eu faço este processo e como é que eu ajudo as minhas visionárias, portanto, a mudar aqui. Mas fica com esta questão, e se tu quiseres ficar por aqui também está tudo certo. Mas pensa mesmo, qual é a minha quinta chave para eu realmente ser mais feliz? É mudar o comportamento. É o que é que tu decides agora? De tudo aquilo que tu aprendeste aqui, qual é a tua decisão? Neste momento. Porque é nestas mudanças que nós efetivamente conseguimos mudar o nosso comportamento. Faz sentido isto? Então pode ser aqui a escolha. Se tu sentires, eu vou-te agora apresentar qual é o meu programa e vou-te mostrar algo que eu tenho aqui para ti. Se tu quiseres, podes ficar e fazer as tuas questões, ou então também, eu vou depois parar a gravação, mas podes também simplesmente, ok, o que é que eu decido? E podes partilhar comigo, até podes entrar em mensagem privada ou deixar um comentário, por e-mail também. O que é que tu decides? E eu vou gostar, se tu me disseres simplesmente, olha, eu decidi, não sei, fazer qualquer coisa, pá, vou ficar contente de saber que houve aqui alguma coisa que mexeu contigo, está bem? Para quem decide ficar, eu vou mostrar então o que é que eu faço afinal. O que é este programa? Eu comecei a falar um bocadinho, não é? Porquê esta necessidade? Porque fui-me apercebendo que a grande maioria das pessoas vive no modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência? É uma vida em stress, não é? É uma vida em stress a pensar como é que vai ser amanhã e, meu Deus, e como é que eu vou pagar as contas e o que é que vai acontecer e agora a situação está complicada. E repara o discurso que nós temos, não é? E não quer dizer, não estou com isto a dizer a vida está fácil, não é? Nós não podemos descurar o que é que está a acontecer no mundo. Mas a verdade é que se nós olharmos, quantas vezes é que já dissemos mas agora não está fácil, não é? E estamos à espera de que vá acontecendo o quê? Porque há sempre um motivo para não investires em ti, há sempre algo que pode acontecer, há sempre uma situação externa. Então, a grande maioria de nós, que é aquilo que é aprendido, não é? É viver em stress. Porque há sempre um motivo para chegar e dizer, mas não é o momento, e agora não é possível, ou isto não é para mim, mais à frente vai acontecer. E quantas vezes é que já adiaste decisões importantes da tua vida, ok? Traz isto para a tua mente. Porque, repara, quinta chave. O que é que eu vou decidir fazer agora diferente? Se calhar pode ser este motivo. Olha, vou-me dar a oportunidade para perceber e fazer alguma coisa diferente. Boa? Vive num mundo de sobrevivência, onde as possibilidades são finitas, onde existe um grande desequilíbrio. Ok? Um desequilíbrio, onde existe doença, onde existem emoções de baixa frequência, não é? Se nós olharmos um bocadinho, acho que basta-nos olhar de volta, não é? As pessoas cada vez mais irritadas, parece que vai-se para a violência de forma muito mais gratuita. Porquê? Porque há muito disto, não é? Há depressão, agressividade, egoísmo. Então, é neste ponto que a grande maioria das pessoas estão, efetivamente. Nós não podemos esquecer disto. Modo de sobrevivência. Agora, questiona-te. É aqui que eu quero viver? Como é que vai ser a minha vida de sonho? O que é que eu desejo? Não é? Há bocado falávamos sobre a qualidade de vida e a saúde aos 80 anos. Portanto, podes questionar um bocadinho. Espera aí, aos 80 anos, eu quero continuar mais 30, 40, 50 anos neste modo? A pensar um dia atrás do outro e, meu Deus, o que é que eu vou fazer e como é que vai acontecer e com medo? Vou continuar a esperar o resto da minha vida neste modo de sobrevivência, ok? E podes decidir, e que seja uma decisão consciente. Agora, custa-me acreditar que isto seja mesmo a tua decisão, ok? Mas podes, não é? É um direito teu. Ou podes decidir, pá, eu se calhar não sei como, mas eu quero algo diferente. E então eu vou para um modo muito mais, como que digo aqui, um modo criativo, que é um modo de expansão. É um modo em que existem infinitas possibilidades. E repara como tudo isto também se aprende e tudo isto é treino, não é? Eu vejo muito isto normalmente quando há alguém que tem um desafio, nós olhamos para 2, 3 situações. Isto não é possível para mim. E é na medida que vamos falando que afinal não, espera aí, existem muito mais oportunidades do que aquelas que eu estava a ver. Mas isto acontece para quem? Para quem está no processo, para quem escolhe dar-se uma oportunidade e perceber, afinal havia uma solução para mim, ok? A grande maioria de nós desiste.
Essa é a única maneira de errar, é desistir. É um modo de cocriação, ok? É um modo de cocriação que é o quê? É um modo em que os resultados que tu queres estão dependentes do mentor? Não estão, ok? Aqui não há salvadoras. Não salvo ninguém. Não salvo ninguém. Já tive muito esse arquétipo da salvadora e percebi, não funciona. Não funciona, é um peso desgraçado para mim, não ajuda a outra pessoa. Eu não quero estar mais no arquétipo da salvadora, ok? Aliás, é um dos arquétipos que eu ajudo, porque muitos clientes têm isto e ajudo aqui a resolver. Esse é o da cuidadora, não é? Que é, eu dou tudo para toda a gente e quando é para mim esqueço-me. Então, não é aqui realmente, é um modo de cocriação, é um modo em que há um trabalho com a mentora, neste caso sou eu, há um trabalho que é feito com a cliente, que és tu, não é? Que, ok, estou aqui decidida a mudar, ainda não sei como é que vai acontecer, e há um modo em que existe uma metodologia e existe a vida que me vai ajudar a alcançar os resultados que eu quero, porque no fundo a vida sempre atua nesse sentido. É um lado em que é para ter emoções de alta frequência, ok? É para ter amor, gratidão, alegria. Isto é importante. Felicidade não é estar sempre alegre, não é? Repara, eu até poderia estar aqui a dançar, uau, pessoal. Não é tanta a minha energia. Não é que eu às vezes não gosto e que não esteja também, se for no contexto certo, eu adoro dançar e adoro ter tudo. Mas não é isto, não é? Não é esta energia. Agora, estás na tua energia, mas uma coisa é importante, estás sempre na energia de gratidão, de amor, são energias de alta frequência. Isto só acontece quando é possível superar determinados bloqueios. Não é? Uma pessoa que esteja com raiva, que esteja em dor, que não consiga perdoar, não consegue estar em amor. Então, há padrões aqui mais baixos, há bloqueios que precisam de ser trabalhados para que efetivamente tu consigas estar cada vez mais aí. Porque é aqui onde os milagres acontecem, ok? Quem é a minha cliente sabe disto. É aí que as coisas acontecem, que uau, meu Deus, eu atraí determinada situação na minha vida, eu não estava a contar com isto e tipo, aconteceu. E é estar também em comunidade, ok? Comunidade é muito importante, porque falava, né? Relações interpessoais. Se tu estás numa comunidade de pessoas em que te dizem, olha, eu entendo-te, pá, mas vamos para a frente, eu estou aqui, o que é que tu necessitas? Isto faz toda a diferença. Eu não conseguiria ter o meu negócio se eu não estivesse em comunidade. Se eu não estivesse em mentoria constante, eu não estaria no meu negócio, confesso. Dificilmente, não é? Portanto, eu procurei mentoria por isso e mantenho constantemente por causa disso também, porque cada vez mais eu preciso de estar com uma energia elevada, não é? Portanto, eu preciso realmente também de mentores que aconteceu agora isto, ok, mas eu estou aqui, eu tenho mais energia, eu consigo já ver as coisas de outra forma e isto dá-me força para estar, além disso, alinhamento com as coisas que eu desejo. É fundamental uma comunidade que puxe por ti, ok? Então, o que é encontra a felicidade no teu trabalho? Tens curiosidade? Então, é um programa em que, basicamente, nós vamos trabalhar aqui sobre 3 grandes pilares. Um deles é o mindset. Então, é mudar para uma visão e para ter-se uma vida muito mais. Falamos aqui também de passos diários, falamos aqui de uma mudança de vida. Para uma visão de muito mais autocuidado, para teres mais um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. As coisas estão a mudar, ok? Este trabalho das 9 às 5, muito provavelmente vai ser substituído por robôs. Então, o que é que significa? Significa que cada vez mais tu precisas de saber equilibrar. Equilibrar tem a ver com colocar limites, tem a ver com o sentir-te bem, mesmo quando sentes que alguém te está a pedir isto. Estás a ver este poder pessoal? Que é, não, eu sou a dona da minha agenda, eu consigo comunicar, eu consigo mostrar o valor que eu tenho. E é isso que permite ter o equilíbrio, ok? Quando nós não temos isso, dificilmente nós estamos em equilíbrio. E às vezes confundimos, porque o chefe está-me a pedir isto, porque este trabalho é horrível, porque isto e porque aquilo. Não tem a ver com o trabalho, tem a ver com os bloqueios que tu tens e precisas desenvolver, ok? Equilíbrio e prosperidade. Podemos passar o resto da vida a dizer que os salários são baixos. E são. E são. Podemos passar o resto da vida a dizer que o custo de vida está a ser mais difícil. E está. Agora, nós podemos estar aí numa visão muito mais, eu costumo dizer, do arquétipo da vítima, não é? Portanto, e que o arquétipo da vítima porquê? Porque isto não nos vai possibilitar, não é? Não é por reclamarmos disto que a nossa vida vai mudar. Agora, nós podemos fazer face a isto. E podemos fazer aquilo que é necessário, então, para fazer face, não é? E conseguir, então,
arranjar soluções para efetivamente termos uma vida mais próspera. Mas isso não vem do lugar da reclamação, ok? Isso vem do lugar em o que é que eu preciso de fazer, então, para criar as condições ideais para a minha vida, ok? Vamos? Ainda estás aí desse lado? Vamos trabalhar depois com uma parte que é um desbloqueio profundo, ok? Vamos ao inconsciente. Como eu comecei a dizer neste workshop, não basta saber, eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B. Não basta isto. A grande maioria de nós até sabe o caminho, mais ou menos, ok? Ou então há muita coisa online, nós podemos pesquisar, há imensos cursos gratuitos, há imensos, workshop gratuito como estás aqui, não é? Há imensos, tanta coisa que existe. Agora, porquê que não funciona? Porquê que não funciona? Questiona-te. Se calhar até, por exemplo, livros, não é? Eu adoro ler livros de autoajuda, para mim, eu adoro, quero sempre saber qual é o último, leio imenso. Agora, eu nunca vi nenhum livro salvar ninguém. Porquê? Porque há uma parte, ok, é importante eu saber, sim, realmente, olha, visto, olhei para isto de outra forma, mas depois fica ali. Então, a não ser que tu tenhas muita prática, e eu confesso que eu tenho, não é, tenho esta bagagem já da psicologia, de muitas pessoas que acompanhei, e este trabalho constante, efetivamente, até eu às vezes faço alguns livros que eu assim, ok, começo a aplicar isto na minha vida, até há algumas mudanças, mas nunca é no mesmo nível quando eu estou com alguém, não é? Nunca. E muitas vezes até é isso que me despoleta e eu assim, peraí, há aqui qualquer coisa, deixa-me marcar uma sessão individual, que é para eu trabalhar então com isto, que eu não estou a conseguir lá chegar e já tentei várias coisas, mas faz parte também do inconsciente, não é? O ego tem isto, que é, o ego tem mecanismos de defesa. Então, por muito conhecimento que tu tenhas, há coisas que são tão dolorosas que impede, tu não consegues chegar lá. Ok? Então, é preciso mesmo que seja outro profissional a fazer chegar lá, que é para desbloquear isto. É importante ter isto em conta. Se fores uma pessoa teimosa como eu sou, com às vezes alguma resistência, não é? Então, mas agora vem aqui outra pessoa a fazer aquilo que eu também sei. Tive que aprender aqui, foi uma grande lição de humildade para mim, eu permitir ser cuidada nesse aspecto, ok? Porque para mim é muito fácil de, não, mas então eu leio, eu faço, eu aplico, acontece, e depois de chegar e perceber, pá não, ajuda-me, porque realmente eu já consegui chegar até este ponto, mas o bloqueio continua aqui, e já não é possível eu chegar sozinha. A minha mente já não está a deixar, portanto não é possível, eu preciso mesmo da ajuda de outra pessoa para ir mais fundo, ok? E é assim que funciona. Trabalhamos também com a questão da ancestralidade. Repara, se tu tens padrões, não é? E se calhar podemos aqui olhar um bocadinho. Se tu tens padrões que já identificaste que não te ajudam, onde é que eles vêm? E atenção, a culpa não é da mãe, a culpa não é do pai, a culpa não é da linhagem. São coisas que tu foste recebendo. E é preciso fazer esse trabalho. Porque às vezes nós estamos aqui no superficial, não é? Eu tenho este problema, mas eu já tentei isto. Está bem, mas nós temos que ir mais fundo. Se calhar é dali que está a origem. Então nós vamos ter que fazer aqui algum trabalho, até mais sistémico, para resolver. E temos também uma parte que eu adoro, que são os arquétipos, não é? Que é com eles que nós conseguimos ver. Então vamos passar aqui por uma jornada. Perceber quanto é que tu tens da cuidadora e como é que tu podes potenciar isso na tua vida profissional. Mas também tens, certamente, o arquétipo da criativa, da artista. Portanto, como é que tu podes trazer a criatividade para a tua vida. Se calhar tens um bocado da rebelde. Como é que isto pode ser algo bom e se calhar não estar no modo sombra? Então, esta jornada mais profunda que vamos conhecer e perceber o que é para ti, quais são os comportamentos e quais são os padrões que é para tu potenciares e aqueles que tu precisas de alterar porque podem estar a ser disfuncionais na tua vida e podem estar a trazer mais desafios acrescidos, ok? E há uma terceira parte. Como eu te disse, eu acredito realmente que nós estamos numa grande mudança a nível de mercado de trabalho. Repara, não é só a questão, eu não gosto muito de focar aqui, não é? Mas nós sabemos, não é só uma questão de uma pandemia, não é só uma questão de uma guerra. É uma questão de nós estamos a mudar, não é? Nós estamos com inteligência artificial, nós estamos a criar robôs. Isto não tem nada de mal, isto não tem nada de negativo, atenção. Isto é evolução, não é? Mas o que é que acontece? Acontece também que isto obriga-nos a um ajuste da nossa vida profissional. Se calhar há muitos trabalhos que efetivamente vão desaparecer. E é inevitável, nós já sabíamos isto há muitos anos. Se calhar agora as coisas estão mais rápidas.
Então tens aqui uma oportunidade para, como é que eu faço então? Se calhar, se até a minha área está a mudar, e repara como, se nós olharmos para a inteligência artificial, nós sabemos que já este ano estão a ser feitos robôs, portanto, quem está à frente da Tesla, portanto, já está a trabalhar nisto, e que já mostra que todas as profissões podem ser substituídas. Embora também sabemos que há profissões que são mais difíceis de ser substituídas, não é? Repara, contacto humano. Claro que existem psicólogos que podem substituir, psicólogos podem ser substituídos por robôs. Sim. Mas até que ponto é que nós estamos? Ou quanto tempo é que nós precisamos ainda para nos conectarmos com um robô e não com uma pessoa? Ok? Isto tem escolhas. Agora, se calhar, todos nós passamos numa via verde. É um robô. E já fazemos isso há muitos anos. Então, por que não nós olharmos também e percebemos, espera, como é que eu posso adaptar a minha vida de acordo com aquilo que vai ser expectável de futuro? Porque aí é agora que eu posso criar as melhores oportunidades para a minha vida, ok? Eu não vou esperar, se calhar, por ser despedida, não vou esperar por ser surpreendida na curva, quando eu estou a ter este conhecimento e posso fazer alguma coisa agora, ok? Então, dois aspectos muito importantes também. Criar uma nova fonte de rendimentos pode ser interessante. Numa situação que as coisas mudem, pode ser aqui muito agradável e pode ser aqui um achega, não é? Algo que te consigas controlar melhor do que começar do zero. Ou então saber como é que eu me posiciono no mercado de trabalho. Porque para um bom profissional, há sempre trabalho. Há sempre trabalho. Isto é uma crença, verdade. Podes-me dizer, não é verdade. Agora, um bom profissional se calhar é o quê? É aquilo que faz tudo aquilo que os outros dizem? Se calhar não, porque um bom profissional tem autonomia. Um bom profissional sabe se vender. Um bom profissional sabe mostrar valor. Até uma empresa dizer assim, olha, eu posso mostrar isto, 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 isto e isto. Um bom profissional também sabe isto. Um bom profissional sabe se vender, ok? Então, como é que isto acontece? É uma escola online, ok? É uma escola onde tens conteúdo, onde tens exercícios práticos, onde tens aulas. Eu acredito na capacitação. Para mim é ponto-chave, é a capacitação. Eu não quero conteúdo para ficar aqui comigo guardadinho, não. É dar tudo aquilo que eu tenho e permitir que tu conheças ao máximo e dar-te as ferramentas para que tu consigas fazer este trabalho ao longo da tua vida. Então, há uma escola online, há módulos para fazer. Há sessões de grupo. Há sessões de grupo em que semanalmente vamos estar em comunidade, não é? De estar aqui e que podes proporcionar e podes dizer, olha, estou com este desafio, o que é que está a acontecer? Vamos sempre fazer dinâmicas para ir desbloqueando aquilo que é necessário, ok? E para potenciar também aquilo que é necessário. Temos também as sessões de co-criar o mês, porque eu adoro, para não perder o rumo. Estás a ver? Se calhar podes ser destas pessoas, não é? Que abriu um novo mês, eu tenho isto. Ou então foi janeiro, definiste uma série de coisas e estamos em maio e se calhar já nem te lembras quais foram os desejos que tu tiveste. Não pode haver isto, não há isto, ok? É realmente de mês a mês garantir o que é que está a ser feito, que é para ser feito. Boa? Temos aqui compromisso. É importante isto, ok? É realmente ter uma direção clara de onde tu queres chegar. E sabemos também que mentoria individual é importante. Porquê? Porque às vezes olhamos e vamos para uma escola, sim, ok, está aqui conteúdos, está perfeito, sim senhora, sessões de grupo, estou aqui a fazer, mas de repente há uma coisa minha e eu não estou a conseguir fazer sozinha. Então eu tenho uma pessoa a quem eu posso, uma mentora que te vai ajudar a ir mais profundo para ver o teu caso. Por isso é um trabalho altamente personalizado, ok? E como eu te estava a dizer no início, aquilo que me fez realmente fazer isto foi pensar como é que eu consigo dar mais valor por um montante também que a médio prazo fica mais em conta para conseguir dar todas estas ferramentas, ok? Por isso, se estás aqui até ao final e tu mereces, então eu vou-te oferecer uma sessão, podes fazer um agendamento de uma sessão de planeamento, que é uma sessão, vou-te explicar o que é, ok? É uma sessão só mesmo se estiveres comprometida. Isto aqui é o meu compromisso, é aquilo que eu te peço também, tá bem? Se tu queres mudar, não seja o impedimento de dinheiro, tá bem? Porque eu já tive pessoas em que, olha, não tenho dinheiro, estou numa situação de desemprego e as coisas aconteceram e conseguiram-se, tá bem? Não é um valor, não é uma consulta de 50 euros, não é uma consulta de 100 euros, ok? É um programa acima de 2.000 euros, como eu te disse, é
de chegar e dar ferramentas. Aquilo que tu irias gastar em 2 anos, em um ano e meio, a fazer sessões, é condensado, é colocar aqui e é um mergulho. Por isso é pessoas comprometidas, ok? Porque o meu compromisso também é que tu ganhes aquilo que tu investiste. Isto é importante, ok? Isto é mesmo importante para mim e é aqui um marco. Agora, se tu sentes, olha, não faço a mínima ideia como, mas, pá, eu quero dar uma oportunidade a mim, entra no processo. Entra no processo, ok? Eu já desbloqueei, até mesmo enquanto cliente, situações às vezes que eu também, olha, não tenho dinheiro, e foi a falar com as pessoas que eu percebi, pá, peraí, se calhar eu tenho aqui soluções e agora já a mim é mais fácil de conseguir o dinheiro quando eu preciso, ok? Porquê? Porque eu me permiti entrar neste processo. E porquê? Porque eu estava também comprometida, ok? E poderia não entrar agora, entrar depois. Mas, repara, esta é a oferta que eu tenho para agora, por isso, se estás aqui, agenda a tua sessão, é gratuita e nós podemos falar. Se calhar até pode fazer sentido, olha, não é para aqui, não é para o programa ainda, mas posso-te dar algo que seja de acordo com aquilo que tu estás a precisar neste momento e que te vai ajudar no processo. Faz sentido isto? Então, esta é uma sessão que é rumo à felicidade, portanto tu podes ir ao meu link e tu tens lá no Linktree, tu tens logo o link desta sessão, rumo à felicidade. E é uma sessão para nós clarificarmos se estás alinhada, ok? Se estás alinhada, quais são as estratégias que tu deves implementar no teu caso e passo que tu deves dar no caminho da tua vida de sonho, ok? Por isso, se tu sentes, epá, realmente eu quero mudar aqui alguma coisa, olha, não sei como, agenda. Agenda que ou comigo ou com alguém que está a colaborar comigo, entraremos em contacto e vimos como é que é possível para ti, está bem? Agora, tem este compromisso. O que é que eu decido? E eu este ano, eu decidi, e daí então ter aqui este avançar sobre esta sessão, esta oportunidade, que foi mesmo este compromisso de este ano é o ano para ser feliz. É um ano de mudança, é um ano para investir em mim, é um ano em que eu quero realmente fazer as coisas diferentes. Por isso, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer coisas diferentes, vou ter que arriscar, vou ter que encontrar novas soluções, vou ter que perceber, afinal, o que é que há para mim e o que é que eu perco. É uma ação gratuita, certo? Por isso, pode ser aqui também interessante e tu entrares e dar-te aqui esta oportunidade. Estamos aqui a falar é mesmo de dar oportunidade para fazer diferente. Por isso, espero que tenha sido útil, ok? Este workshop. Fico mesmo satisfeita por estares aí, a todas as pessoas aqui que passaram. Vai ficar disponível, para quem está no Instagram, vai ficar disponível durante 24 horas, ok? Mas caso tu queiras, há a gravação e eu posso te enviar depois. Boa? Por isso, qualquer coisa, mensagem privada e dá-te esta oportunidade. Beijo!